Oliveira, bom dia a todos da Rádio Web, JR Rádio Web, como também a todos vocês internautas que estão nos assistindo, tanto pelo rádio como também pelo Face Live. Pois é, no nosso programa de hoje teremos os resultados do Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A, Intermunicipal, já tá tudo ok. Intermunicipal, jogos aqui, o Campeonato do Jequiézinho teve sua abertura nesse final de semana, também resultados e jogos pela Copa BWS, a Copa do Padre chamada, né? Teremos também os resultados de demais competições pelo país. Intermunicipal, como foi aí a atuação das seleções da nossa região. Então, teremos também notícias, né, da competição que será realizada pela AGES neste mês de setembro. Estamos aguardando o nosso convidado. A partir das 11h30 estará batendo papo conosco aqui. E você pode, a partir de agora, entrar e participar também, dizendo de onde você está nos assistindo e dando a sua opinião, interagindo na nossa programação. Programa Falando de Esporte, que tem um oferecimento do quiosque Nildete, Milho Verdes, variedades ali na Praça Rui Barbosa, e também da Farmácia Apotec Popular no bairro do Jequiézinho, aderindo aí ao programa do governo federal para você adquirir medicamentos de uso contínuo para diabetes, contra diabetes e também contra hipertensão. É só levar receita ali na Farmácia Apotec Popular, que fica no Jequiézinho, na Avenida Arthur Moraes, ao lado da feirinha do Jequiézinho. Heber Santos Melo, o Heber já está, grande enfermeiro aí, já está curtindo a nossa programação. Valeu, Heber, o carinho da audiência, muita gente entrando, né? Elia Miranda, Sara Barreto, a Kátia Macedo, Lucina Almeida, Gilza da Silva, tá todo mundo já curtindo o Falando de Esportes desta segunda-feira. E tem um oferecimento também do Café de Itaúna, tradição, sabor e qualidade. Olha as embalagens aí. Além da embalagem, o importante é o sabor, né? Café de Itaúna, uma delícia de café. Alimentos do lar, arroz, feijão, macarrão, cestas básicas, produtos derivados do milho. Se você vai na mercearia, vai no supermercado, na pequena venda, e tem alimentos do lar, se a marca estiver do lar, vale a pena comprar, viu? São produtos de qualidade, alimentos do lar da fazenda para a sua mesa. Arena SR6, com campo de grama sintética, onde está sendo realizada aí a primeira Copa do Lar de Futsal. Ainda tem vagas, viu? Tem alguns dias lá com vagas para o seu baba da sua empresa, dos seus amigos, na Arena SR7. Nosso amigo Paulo Salles e também do Ronaldinho. O Hélio Ramos diz: olá, Hélio. Obrigado, viu, por estar nos assistindo. Ronaldo Soares, SB Soares também. É muita gente interagindo na nossa programação. 11h08. Pois é, Vidal, tivemos jogos aí pela rodada de número 18 do Campeonato Brasileiro da Série B. Bragantino 1, Curitiba 1. No sábado, o Atlético Goianiense empatou em 0x0 com o Brasil de Pelotas. E a equipe do Cuiabá aplicou 2x0 no Botafogo de Ribeirão Preto. No sábado, Paraná 0, Criciúma 0. Londrina 2, São Bento 4. Oeste 1, Vila Nova 1. Ponte Preta 2, Sport 2. Figueirense 2, CRB 2. Ontem nós tivemos o América vencendo o Guarani por 3x2. E o Vitória quase que engasgou, né? Engasgou porque não perdeu, mas empatou em 0x0 com a equipe do Operário em pleno Barradão, Vidal. Um resultado que não foi bom para o Vitória, não poderia deixar de ser, seria pior, evidente, se perdesse. Era uma equipe, um Operário que não é do Mato Grosso do Sul, e sim do Paraná, e a equipe do Vitória não conseguiu vencer uma equipe que não tem tradição dentro do futebol brasileiro, até paranaense, salvo engano meu, e o Vitória desperdiçou em 2 jogos dentro de casa, 6 pontos a disputar. O Vitória perdeu 4 pontos. Eu digo perdeu por quê? Não somou os pontos necessários, que seriam, no caso, 6 pontos, o Vitória só somou 2. Perdeu de conseguir 4 pontos, que lhe daria uma folga no sentido de não ficar no Z4, ficar distanciado do Z4. O Vitória não fez uma grande partida, tive a oportunidade de assistir. Alguns jogadores, em termos técnicos, fraquíssimos, jogaram as bizonhas, e, por fim, o resultado foi um empate melancólico para os seus torcedores. Eu não entendo por que o Vitória está brigando tanto para ir para a Arena Fonte Nova. O Vitória precisa primeiro jogar um bom futebol,
conseguir pontuar bem no Barradão, que é sua casa, onde você tem que pressionar o adversário, tem que mostrar sua força no Barradão, para depois não ser chamado que jogar no Barradão é igual comer mamão com mel, né? Mamão com açúcar, né? Para que não tenha esse símbolo. E o Vitória está buscando jogar na Arena Fonte Nova, que, a meu ver, além da dimensão da Arena Fonte Nova, no aspecto de público, tem a questão de se tornar um campo neutro. Porque o campo de verdade do esporte do Vitória é, sem sombra de dúvida, o Barradão. Tanto investimento, tem também lá os patrocinadores. É evidente que alguns patrocinadores viriam para a Arena Fonte Nova, mas a questão das coisas que são investidas, né? Que ali nós temos de hambúrguer, né? Vão ter outras coisas também de bebida, não sei se é igual o da Arena Fonte Nova. Mas o presidente quer bater birra. Eu acho que o Vitória não tem que se preocupar com o Bahia. Não tem que se preocupar com o Bahia. Tem que fazer o trabalho dele, lutar para se manter, a princípio, na Série B do Campeonato Brasileiro e, posteriormente, dependendo da classificação, lutar para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. É isso que o Vitória está fazendo agora, porque sabia. Política, porque o Bahia não tem estádio, nós temos estádio, aí quer jogar no estádio que o Bahia manda seus jogos. Aí que eu não entendo mais nada dentro do futebol. Tem que se concentrar todas as forças justamente para tirar o Vitória dessa situação negativa, porque o Leão da Barra, um time tradicional dentro do futebol da Bahia e do Brasil também, não pode ficar passando por momentos difíceis como o Vitória está passando. 11h02. Desliga um. Continua fazendo o torcedor sofrer. Em vez de procurar jogar o jogo. A figura em campo. Evitou de um empate até de uma virada do Atlético Mineiro, que jogou com um time misto. É uma das concepções dos técnicos de futebol, também de alguns jogadores, porque muitas vezes o técnico dá uma determinação para o time sair e alguns jogadores ficam com receio de sair e tomar o gol. E com isso, o Bahia, o resultado excelente. Mas o jogo em si, não gostei do Bahia, principalmente no segundo tempo, por permitir uma posse de bola maior do Atlético Mineiro, com sua equipe, não a sua equipe principal, e levar o sufoco, correndo o risco do empate até de uma virada do Atlético Mineiro. Essa é a minha concepção, apesar de ele perder o Gilberto, né, por questão de contusão. Posteriormente, ele colocou o Fernandão, que é um jogador mais de segurar a bola lá na frente, de área, mas não é um jogador que tem velocidade. E quando o Bahia tem a velocidade pelos lados e também pelo meio da área, porque Gilberto é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro na atualidade, o Bahia surpreende o adversário nos contra-ataques. Quando você tem um centroavantezão grande, lento, aí dificulta, porque o time tem que trabalhar mais a bola até chegar a esse centroavante. Essa é a minha concepção. 11h14. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2-1, jogando em sua casa, na Arena Grêmio, Vidal. Exatamente. O Grêmio jogou com a equipe reserva e conseguiu uma vitória importante, né? O Grêmio precisava vencer e buscar justamente tranquilizar sua torcida, para que a concentração hoje do Grêmio, do técnico Renato Gaúcho, é justamente a Libertadores da América. É o jogo de volta, é o jogo da vida do Grêmio esse ano, podemos assim dizer, porque é decisivo, é mata-mata, que é contra a equipe do Palmeiras. O Palmeiras veio nos domínios da equipe do Grêmio, que é no Estádio Olímpico, e venceu por 1-0. Aí vamos às concepções. A equipe do Grêmio tem condições de jogar contra o Palmeiras Arena, no Allianz Parque, e vencer também
a equipe do Palmeiras? Tem sim. Só que o Palmeiras, pela forma tática desenhada pelo seu técnico Luiz Felipe Scolari, é um esquema que favorece ao Palmeiras. Mesmo sabendo que o torcedor quer ver o Palmeiras indo para cima da equipe do Grêmio, procurando vencer logo e cuidar o jogo, mas a concepção é que nós conhecemos bem o técnico Filipão, o trabalho da maneira de ser. Ele tem um desfalque, né, que é do atleta, que é o Felipe Melo, não vai contar com o Felipe Melo, e com isso ele tem outros jogadores. O Palmeiras tem um elenco fantástico. Agora o Grêmio, em termos de jogar futebol, o Grêmio jogou muito bem nas últimas partidas, perdeu o jogo, mas agora tem condições de reverter. Mas, para mim, a porcentagem de classificação é de 70% para a equipe do Palmeiras. Ou seja, teve uma queda de rendimento do Palmeiras, né, Vidal? Exatamente, normal, a equipe do Palmeiras sentiu isso, mas com o resultado de 1-0, fez um gol numa cobrança de falta e, posteriormente, buscou administrar. E o Palmeiras sabe que o Filipão, como os jogadores, comissão técnica e o próprio torcedor, que ele tem mais de 90 minutos. Primeiro tempo, 1-0 para o Palmeiras. Agora é um segundo tempo grande, né, de mais de 90 minutos, onde o Palmeiras vai buscar administrá-lo ou ampliá-lo, porque se for 1-0 vai para as penalidades máximas. Eu vejo tudo com condições mais favoráveis à equipe do Palmeiras, mas não quer dizer que o Grêmio não possa chegar lá, surpreender e conseguir uma vitória. E quem sabe, ir para as penalidades máximas e ser feliz nas penalidades máximas. São duas grandes equipes do futebol brasileiro com objetivos claros, que é justamente chegar ao final de Libertadores da América e conquistá-lo. 11h17. O Santos, né, chegou a fazer 3-0 em cima do Fortaleza, mas o Fortaleza foi lá e buscou o empate, Vidal. Jogo emocionante. Quem viu na televisão, 1, 2, 3, o Santos é fantástico. Não, vai ser tranquilo, a vitória. O Santos joga para frente, Sampaoli não vai pensar duas vezes jogar para frente. Daqui a pouco, há um gol do Fortaleza. A bolinha, outro gol do Fortaleza. E no final, o Fortaleza foi lá e empatou. E não é fácil você conseguir fazer 3 gols numa partida e, posteriormente, conseguir o empate. Acreditaram e buscaram o resultado, sabendo das dificuldades. O time do Santos precisava vencer, porque sabia que o Flamengo estava atrás, que o Palmeiras está atrás, o São Paulo também, e as outras equipes. Sem ser o Flamengo, né? O Palmeiras ainda vai jogar, que o jogo foi adiado, e a equipe do São Paulo perdeu para o Vasco. O Flamengo fez o seu dever fora de casa, que foi vencer a equipe do Ceará a golear, e o Santos não fez, dentro dos seus domínios, aquilo que deveria fazer. Quem apostaria que o Santos ia vencer na Vila Belmiro o Palmeiras? E principalmente que eu estava 3-0. O Palmeiras não, Fortaleza. Fortaleza. Quem teria coragem de fazer uma aposta depois que terminou o primeiro Jamais, tempo? Seria 6 ou mais que o Santos iria aplicar na equipe do Fortaleza, que é hoje comandada pelo técnico Zé Ricardo. 11h18. Outro jogo também, você chegou a comentar um pouquinho, hein? O Vasco da Gama venceu o São Paulo por 2-0 em São Januário, Vidal. O Vascão, né, com a repórter ensina para chamar de Vascão, que é para chamar de Vasco, pegou uma equipe que tinha 5 partidas sem perder. Subindo, né? Subindo de cotação, com a chegada de Daniel Alves, que é o super campeão, que ele realmente é, 40 títulos, né? Então, o torcedor do São Paulo está no animado do São Paulo buscar, sob o comando de Cuca, o título do Campeonato Brasileiro, que o São Paulo tem muitos anos que não conquista. E o Vasco, retornando a São Januário, depois de um mês mais ou menos sem jogar em São Januário, jogando fora seus domínios, no seu mando de campo, a equipe do Vasco da Gama foi e surpreendeu o São Paulo e surpreendeu a mídia, principalmente paulista, toda a mídia do Brasil, que tinha como São Paulo o grande favorito para vencer a equipe do Vasco da Gama, mesmo jogando em São Januário, pelas limitações técnicas da equipe do Vasco da Gama, que nós todos conhecemos, mesmo sabendo da capacidade do técnico Vanderlei Luxemburgo, e todos falaram, o Vasco vai jogar com 4 volantes. Ele jogou com 4 jogadores que são meio-campistas, têm funções defensivas e ofensivas, como é que o futebol hoje em dia exige, e com isso ele fez o quê? Ele colocou
bem aberto, o Raul pela direita, encostando com os atacantes o Marrone, como também ao jogador Thales Augusto, Thales Magno, diga-se de Thales passagem, Magno, o grande nome, o craque do jogo, e esses jogadores infernizaram a defesa de São Paulo. 17 anos. Primeiro tempo 0-0, o Vasco criou várias oportunidades, São Paulo teve um que obrigou o goleiro Fernando Miguel a fazer uma defesa tranquila, segura, mas foi difícil a defesa. E posteriormente, no segundo tempo, o Vasco veio com predomínio, depois da expulsão, principalmente no primeiro tempo, do jogador do São Paulo, uma questão de lance, interpretação. O jogador, ele não foi com interesse, ele poderia ter tirado aquela bola de cabeça, ele deu um golpe de judô, de karatê, ou de kung fu, que pegou no pescoço do jogador do Vasco da Gama. O árbitro reveu no VAR, olhou várias vezes e viu, considerou como agressão e expulsou. Aí o Vasco da Gama, o técnico já tinha o Henrique, que tinha recebido o cartão amarelo, lateral esquerdo, ele colocou o outro lateral para que não corresse o risco de ser um jogador do Vasco também expulso. Mostrou a inteligência do Danilo, que fez o cruzamento, inclusive, do segundo gol. Aí, novamente, o desequilíbrio do Thales Magno, que fez um belo gol dentro da pequena área, ajeitou e fez 1-0. E, posteriormente, o lateral do Vasco fez o cruzamento e apareceu o eterno Felipe Bastos, e colocou para os fundos da rede, fazendo 2-0 com o Vasco, e o Vasco aí liquidou a partida, procurou tocar a bola, os torcedores pediram lá, e teve um problema que os nossos companheiros da Globo, né? A Globo estava transmitindo aberta, não o Sport TV, ficaram assim em dúvida, estavam falando que foram palavras que estavam xingando o time do São Paulo, de Bambi e outras coisas lá. Foi. E o outro dizendo, não, é porque estão jogando coisa no campo. Agora, veja só, por quê? Eles estão lá no estúdio, mano. Então não estão percebendo aquela zoada lá do público, que ele estava quase nada. Xingando. Mas o repórter estava ouvindo o que foi. E o próprio árbitro falou lá. Falou, eu vi a leitura labial. Não pode chamar de viado, não. De viado, não. Falou assim, foi. Exatamente. Mas eles ficaram com receio, né? Porque existe um problema entre o Vasco e a Globo, né? Ou existia, pela questão de rivalidades, que a Globo pende muito mais para o lado do Flamengo, que é mais do Flamengo que o Vasco. Então eles ficaram com receio de criar uma celeuma nessa questão. Hoje estão dizendo que o Vasco corre o risco, mano, de perder pontos. Por causa disso? Por causa disso. Aí o cara foi um dos debates, falou assim, minha gente, tu já pensou? Aí chega em Jequié aqui, e Jequié vai jogar contra o Bahia, né? Uma hipótese. Aí o que é que vai acontecer? O Vitória treina contra o time. Aí o cara paga umas 5 pessoas, veste com a camisa do Jequié, chega lá no estádio e fica chamando os jogadores de macaco, de viado, seja o que for. Aí? Como é que vai acontecer? Quer dizer, o time vai ser penalizado. Como é que eu queria saber como é que um dirigente de futebol tem condições, Wando, de uma multidão de mais de 20 mil, 40 mil, para mim, 60 mil pessoas no Maracanã quiserem xingar o juiz de ladrão, de outros nomes que seja. Eles vão ter condições de controlar, mesmo pedindo aos torcedores, mano? Jamais. Eu acho que tem uma coisa que tem que ser revista nesse sentido. Não é o correto, mas sim detectar quem começou a xingar. Porque tem câmeras em todos os lugares nessas arenas que foram construídas para isso. Agora, penalizar um clube, aí vai virar brincadeira. O cara vai lá, paga meia dúzia de torcedores, os torcedores vão xingar, o time vai perder ponto. Por causa disso. Eu acho que o time tem que perder pontos dentro das 4 linhas. E não fora. Olha, são 11h24. O Goiás venceu de virada o Internacional. O Internacional fez 1-0 e o Goiás, me parece que um jogador a menos ainda, foi? Jogador a menos. E venceu por 2-1 o Internacional? Venceu de virada. Outro resultado surpreendente. O 3-3, né? Entre Santos e Fortaleza, e essa virada do Goiás. Por que vocês estão dizendo? Porque o Internacional jogou com um time mesclado, fez 1-0 já no primeiro tempo, e no segundo tempo, aquele Michel, né? Aquele Michel, que vai jogar, infernizou a defesa novo, fez um belo gol, e posteriormente o Renato Vaz, né? O zagueiro, o Vaz, Rafael Vaz, fez um gol de falta no apagar das luzes e venceu. Esse resultado já não foi bom para o Vasco. Não foi bom para o Vasco. Eu acredito também para o Internacional, se o objetivo dele é justamente ficar no G4,
do Campeonato Brasileiro. Mas o objetivo maior do Internacional, volto a repetir, é para o jogo de volta, onde o time tem uma missão quarta-feira dificílima, pela Libertadores, que é fazer 2-0 no Flamengo e ainda tentar vencer nos pênaltis. Isso. Já o Flamengo tem todas Se as tomar um gol, condições. Vidal, Aí a vaca vai pro tem break. que fazer 4. E aí vai, né? Aí a vaca vai pro break. Olha, deixa eu mandar um alô aqui, um bom dia para a Cíntia Kelly, lá na Alemanha, está assistindo a gente. Murilo Ribeiro Marques, a Gilza da Silva Arandas, diz assim, Vidal: grande profissional da mídia jequiense, parabéns pelo programa, assim me vejo antenada com as informações da minha cidade querida. Abraço, sucesso. Ela não falou de onde ela está nos assistindo, né? Gilza, diga aí, Gilza, de onde você está nos assistindo? Mônica Macedo, Zul Sintra Pereira, Weber, continua, disse que o áudio estava falhando, já consertou aqui, valeu, Weber. Nilza Dias, Adriano Sena e Idean Brito Ferreira. Deve ser o Dean, né? Quem está assistindo aqui no meu Instagram, Wando, é Diogo Oliveira. Diogo Oliveira. Diego Oliveira, Diego 90 Oliveira. E também doutor Elias Carlos W, está sorrindo com a Torcedor vitória do Bahia. do Bahia. Olha, outro jogo também, o Avaí empatou em 1-1 com o Corinthians, Vidal. Exatamente. Daqui a pouquinho, às 11h30, nós vamos para o comercial. Tá ok, beleza. Nós observamos que na bolinha, que está assistindo o jogo, né, do Flamengo, apareceu uma bolinha. Eu falei logo, gol do Corinthians. Gol do Corinthians, daqui a pouco anulou o gol do Corinthians. Foi. Posteriormente, o Avaí fez 1-0 e o Corinthians conseguiu o empate. A equipe do Corinthians conseguiu o empate, já sabendo que é um desespero, né, da equipe do Avaí. Tem vários jogos sem vencer. Aliás, não venceu até agora no Campeonato Brasileiro. Ia vencer. Será que vai bater o recorde? 7 pontos ou quem será a vítima do Avaí? Quem, na Bolsa de Apostas aí, quem tu acha que poderá ser a vítima a primeira vitória do Avaí? A equipe que irá perder para o Avaí, né? Vamos ver agora, né? Porque no futebol acontece de tudo. Tem que ver quem será a vítima da equipe do Avaí de Santa Catarina. O CSA empatou em 1-1 com o Cruzeiro também, Vidal? Olha bem, o resultado que, para muitos, surpresa, né? O Cruzeiro fez 1-0 e o CSA, do nosso amigo Jacozinho, da turma de Alagoas, conseguiu o empate, que foi bom em termos de um pontinho. Para o Cruzeiro não foi bom, não. O certo do Cruzeiro era buscar vencer o CSA, porque é do predomínio financeiro, técnico da equipe do Cruzeiro. Você já desrespeitou alguma vez algum idoso, Vidal? Não, eu também estou no ramo do idoso. Também? Pois é, o Flamengo ontem desrespeitou o vovô, viu? Rapaz, pelo amor de Deus. E o Flamengo venceu o Ceará por 3-0. O destaque para o gol do Arrascaeta, né? Aí os flamenguistas estão dizendo agora que o Flamengo passou a ser líder de bicicleta. Como eu lhe disse, a vitória do Flamengo, o Flamengo era o favorito para vencer o Ceará. O Ceará surpreendeu muitos no começo da partida, jogando futebol de igual para igual para o Flamengo, indo para cima, cria as oportunidades e não transforma as oportunidades em gols. O Flamengo, quando tem as oportunidades, teve no primeiro tempo, fez um gol, fez 2-0 no primeiro tempo, exatamente, criou situações, Gabigol perdeu, os 2 gols. Você vê, o primeiro gol do Flamengo foi uma jogada que é brincadeira para um time profissional tomar, principalmente o vovô, né, que é o time do Ceará. O cara cobrou a lateral na cabeça do zagueiro. O zagueiro estava sozinho dentro da pequena área, dentro da grande área, deu uma cabeçada, posteriormente o outro tocou para o zagueiro fazer um belo gol, viu? O Mari, né? Fez um belo gol. Mari fez um belo gol. Espanhol. É muito difícil, torcedor, aquela bola que ele chutou, pegar certo na bola. Pode pegar sempre na orelha da bola, dizia, mas ele pegou uma trivelada difícil pelo posicionamento. O belo gol do Flamengo, o primeiro gol. Posteriormente, o segundo gol também do Gabigol foi um belo gol. E o terceiro foi uma obra-prima, né? Foi uma obra-prima, aquilo é coisa de cinema. Eu já vi em alguns filmes que são montados, já vi o Pelé fazendo e outros jogadores. O Cristiano Ronaldo fez, salvo engano, no ano passado. É muito difícil. O Arrascaeta tinha torcedor do Flamengo, estava doido para que tirasse ele de campo, porque ele não estava jogando praticamente nada. Aí ele fez aquilo que é o importante do futebol. Um gol e um golaço. Foi um belo cruzamento. Eu estava, inclusive, conversando com
com o Nilson Mamãe e outros torcedores do Flamengo assistindo junto essa partida, eu mostrando que o Flamengo hoje tem uma jogada trabalhada pelo seu técnico Jorge Jesus, que é justamente colocar a bola entre as duas linhas para serem aproveitadas. Você viu o primeiro gol do Flamengo, foi isso? O jogador que pegou a bola, o zagueiro que fez o gol, ele apareceu entre as duas linhas e fez o primeiro gol. Posteriormente, Gabigol também. E o gol de Arrascaeta. Dificílimo fazer aquele gol. Aí você diz, Natina fazer de cagada, nunca vai fazer um gol. Porque nem todo dia que acha a forma que vê a bola para ele fazer aquilo, torcedor. Exatamente. E pegar bem, pegar milimetricamente, bola indefensável. Foi um dos belos gols que eu já vi realmente um atleta de futebol fazer, e o Arrascaeta fez com precisão, e o Flamengo, no fritar dos ovos, que se diz na gíria, mereceu a vitória, foi mais competente, poderia ter ampliado o marcador, porque eu volto a dizer, a maior parte das equipes criam e não fazem contra o Flamengo. E o Flamengo, quando cria, vai lá e liquida a partida. Perde um bocado ainda, né, Flamengo? Com certeza. 11 horas e 31 minutos, 11h31. Vamos fazer o seguinte, nós vamos a um breve intervalo. Na volta, Vidal, passar os 2 jogos complementares à rodada. E já está conosco aqui o nosso convidado de hoje, falando aí sobre a competição que estará acontecendo na AGES, não é isso? Daqui a pouquinho, você que está ligado no Falando de Esportes, até o meio-dia ainda hoje. Resultados da abertura do campeonato aberto do Jequiézinho. Também hoje tem semifinais pela Copa do Padre e tudo mais. É só você ficar ligado. Os resultados do campeonato intermunicipal. Quem ganhou? Maracás, Ibirataia, Ibirapitanga ou Jaguaquara? Daqui a pouquinho você vai saber também esses resultados. A gente volta já já. Com certeza. Estamos de volta com a excelência em músicas e qualidade em cada detalhe. JR, não saia daí. Daqui a pouco, mais músicas para você. A sua rádio. JR. Moderna, alegre, criativa e atual. O futuro está aqui. JR Rádio Web, um novo conceito em comunicação social. Acesse nosso aplicativo no celular. Acompanhe a programação no Facebook, Instagram ou YouTube. Uma seleção musical top 24 horas no ar. Debate de temas que inquietam a nossa sociedade, com programas e entrevistados muito especiais. Se ligue em nosso site www.jrradio.com.br. Aqui é com nós. Alimentos do Lar. São mais de 80 itens fazendo parte da sua vida. Feijão, arroz, macarrão, açúcar, café, soja em grãos, alpiste, trigo, milho, panetones, cestas básicas e muito mais. Produtos de qualidade que fazem parte do seu dia a dia. Se a marca é do Lar, eu vou comprar. Alimentos do Lar, da fazenda para a sua vida. O Nordeste não é nosso destino, é o orgulho de ser o nosso ponto de partida. Alimentos do Lar, à venda nas melhores casas do ramo. Central de atendimento, fone 752102-7600. Sua partida de futebol já tem um lugar definido. Arena SR6, campo grama sintética, quadra de areia e boteco da bola. Reserve o horário do seu baba. 739-8804-6506. E matricule seu filho na Academia de Futebol do Sales. 739-8864-6500. Arena SR6 e Academia de Futebol do Sales. O café Gitaúna é muito mais café. Seja em casa ou no trabalho, é o nosso melhor café. Essa é a herança da gente, a nova geração. Café Gitaúna é o melhor da região. Café Gitaúna, com selo de pureza BIC. Televendas 73-525-2361. Que tal um cafezinho? É o Gitaúna. Outro melhor não há. Agosto Dourado, mês do aleitamento materno. Sabe-se que a amamentação é a estratégia de maior impacto capaz de salvar a vida de cerca de 13% das crianças menores de 5 anos em todo o mundo, por causas preveníveis. O estímulo da amamentação exclusiva salva nada menos que 6 milhões de crianças por ano. O leite materno
é o alimento de ouro para a saúde dos bebês. Mais que um ato de amor, amamentar salva vidas. Estamos de volta com a excelência em músicas e qualidade em cada detalhe. JR. Pois é, estamos de volta, 11h35 até o meio-dia, falando de esportes, para você ficar por dentro de tudo no esporte de que na Bahia, no Brasil, no mundo. Também no oferecimento da farmácia Apotec Popular, ali no Giguezinho, na Avenida Arthur Moraes, e do quiosque Nildete, milho verdes variedades, na Praça Rui Barbosa, seu final de tarde e início de noite. É o happy hour, é ali no quiosque Nildete, milho verdes e variedades. E completando a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, nós teremos logo mais às 20 horas, Botafogo recebendo aí no Engenhão a equipe da Chapecoense. Palmeiras e Fluminense, que esse jogo pertence a essa rodada, só jogarão dia 10 de setembro, devido aí a outras competições que estão participando, no caso o Palmeiras da Libertadores e o Fluminense a Copa Sul-Americana. Antes de conversarmos, Vidal, com o nosso convidado, a gente lembra que pelo Intermunicipal, dentre outros resultados, nós tivemos no Estádio Municipal de Maracás vencendo o Ibirataia por 1-0, e em Ibirapitanga, o Ibirapitanga venceu a seleção de Jaguaquara por 1-0 também. Esses jogos são do Grupo 12, que é liderado hoje por Maracás com 7 pontos ganhos. Ou seja, os donos da casa fizeram o dever de casa, né? Tanto Maracás, que venceu o Ibirataia por 1-0, e Ibirapitanga, que venceu o Jaguaquara por 1-0. Placares magros, né? Mas importantes para a sequência do Campeonato Intermunicipal, que agora nós teremos jogos de volta, né? A seleção de Ibirataia perdeu para Maracás por 1-0, então recebe domingo. Maracás vai para Ibirataia, que vai enfrentar a seleção de Maracás nesse domingo também. A mesma coisa é Jaguaquara, né? Que perdeu para Ibirapitanga, vai ter o jogo de volta. Aí já chega a parte já decisiva, porque depois desse jogo do próximo domingo só teremos 2 jogos, onde vai justamente selar as classificações das seleções oriundas daqui da nossa região. Vamos torcer para que as equipes continuem passando, mas não vão passar só 2, não tem jeito. Ou vai ficar Maracás e Jaguaquara, vai ficar Maracás ou Ibirataia, ou Ibirapitanga, uma dessas aí, 2 vão sobrar, mas pelo menos disputar o Campeonato Intermunicipal. É importante sempre estar disputando e revelando jogadores, meu caro Vando Pereira. 11h37. Bom dia aí para Nilza Dias, Adriano Senna, Idean, Derlei Silva, Antônio Marcelo e Osiel Araújo, o Erivan também, o Erivan Florencio, tá dando bom dia. Bom dia para você também, Erivan, obrigado pelo carinho da audiência, está nos assistindo aí. 11h38, Vidal. Lembrando, Vando, que nós tivemos na sexta-feira, na primeira Copa do Lar de Futsal, nós tivemos um jogo entre Moreira Móveis 4 e Mandacaru 4. O Mandacaru venceu nas penalidades máximas. E nós tivemos no sábado essa partida importante, que foi a equipe do Djalma Santos, que é do quilômetro 3, aplicou uma goleada de 7-2 na equipe do Alegria de Feira de Santana, que encerrou sua participação na primeira Copa do Lar de Futsal. Lembrando que o goleiro da equipe do Alegria saiu contundido, vamos procurar mais informações a respeito dele. Levamos pelo menos 40 minutos até que a SAMU chegasse no local, devido ao problema dos acidentes do final de semana. Né? Foi exatamente levado para o hospital. Devido, Vando, à movimentação de acidentes, sendo na Tote Lomando e outros locais. A SAMU se vira a turma aí, mas graças a Deus atendeu o atleta. E nós teremos, agora deve ser na sexta-feira e no sábado, Raja Casablanca, já é a semifinal, enfrentando o Mandacaru. Olha o Mandacaru aí. E no segundo jogo nós teremos Djalma Santos enfrentando os Titãs. O Erivan Florencio diz assim, trio de árbitros ontem no Pau-Ferro. Central, Erivan Silva, auxiliares Damião Silva. E tem mais aqui também, né? Ele pediu que falassem aqui, estão divulgando, né? E o Paulo Souza foi o outro auxiliar no Pau-Ferro, que quer dizer o campo do Campeonato de Quezinho, né? Amaralina 0, Meninos da Vila também 0. Abertura do Campeonato Aberto. O central foi Erivan, né? Silva, auxiliar Damião Silva, é irmão de Erivan? E Paulo Souza, quem sabe? Paulo Souza, vamos saber dele. Se pode acontecer isso. Se pode, 2 irmãos trabalharem juntos. Pode. Acho que não é nepotismo, não.
Um abraço, Erivan. 11h40, Vidal. Com certeza, nós estamos aqui, Ivan, tendo um prazer termos aqui pela primeira vez na JR Rádio Web o nosso amigo Antônio Júnior, da AGES, né? Associação Jiquense de Cegos. Bom dia, é um prazer imensurável tê-lo aqui. Bom dia, eu que agradeço o convite a você, Vidal, a Vando também por estar participando, né, desse programa esportivo, divulgando o nosso evento, né? Pois não, você passa para os nossos ouvintes, também através da internautas, através do aplicativo JR Rádio Web, como também do Face Live, que nós estamos assistindo nesse momento, está nos assistindo nesse momento. Como é essa competição, que tipo de competição, quantos anos vem acontecendo, o dia e o local que a mesma irá acontecer. Bem, vamos lá, né? Agora em setembro, né, no dia 11, 12, 13 e 14 de setembro, vai estar acontecendo a Jornada Esportiva da AGES, né? O que é a Jornada Esportiva da AGES para aqueles que estão acompanhando? É um evento para cegos, um evento esportivo para cegos, pessoas com cegueira total e pessoas com baixa visão. Esse evento ele começou aqui em Jiquié no ano de 2006, né? Teve algumas interrupções, nós estamos na 9ª edição, né? Agora no ano de 2019. Começou com simplesmente uma brincadeira, um jogo de dominó, e esse ano, desde 2015, ganhou uma proporção enorme, é um evento a nível nacional. A gente desconhece no Norte e Nordeste um evento dessa proporção para cegos, né, realizado aqui em Jequié. Então, nós teremos as competições de futebol de 5, que é o futebol para cego, o goalball, que é um esporte, né, não é um esporte adaptado, é um esporte criado para cegos, né, o xadrez também para cegos, o dominó para cegos também. Nós temos atletismo e natação, todas as atividades sendo realizadas no dia 12, 13 e 14 aqui na cidade de Jequié. Né, para você ter ideia, Vando e Vidal, nós temos 200 competidores participando desse evento. Nós temos 16 entidades sendo representadas aqui, né, na nossa cidade. Então, o comércio, né, vai movimentar o comércio, hotéis, né, aqueles que não irão ficar alojados na entidade. Nós temos 2 entidades do Ceará, 2 de Minas Gerais, 1 de Espírito Santo, 11 entidades da Bahia. Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Itabuna, todas sendo representadas com pessoas com deficiência Irecê, sendo representadas e disputando esse evento na AGES. Né? Além dessas atividades, né, nós teremos também, né, os momentos culturais, né, para as pessoas também com deficiência, apresentarem os seus dons, seus talentos, né? Não só o talento esportivo, mas também tem aqueles que cantam, que tocam. Então teremos esse momento lá também na entidade. Então, assim, vai envolver a cidade durante esses 3 dias, né, atividades esportivas para todos aqueles que querem curtir. Quantos anos já de realização, Antônio? Nós estamos na 9ª edição, né? 9ª edição. Isso, já então 9 anos. 9 anos, né? Coisa boa. 9 anos, e esse ano nós ganhamos, né, proporção enorme. Teremos 3 atletas da Seleção Brasileira de Futebol de 5 que estão em Lima, lá no Peru. Né, o Jefferson Gonçalves, que ele já foi considerado o melhor do mundo. Né, o Cássio, né, o pessoal que gosta do futebol de 5, né, e quiser acompanhar na Sport TV, está passando, né, as Paralimpíadas. Então eles vão estar jogando e estarão aqui em Jequié, né, pela equipe do ICB, que é uma das melhores equipes do Brasil de futebol de cegos, né, Estúdio Cego da Bahia. O Antônio Júnior, a questão que você falou que cego na totalidade e também cego que não seja totalmente cego, como assim? Pode explicar? Isso. Nossos internautas perguntando aqui como é que... O que diferencia, né? Na verdade, assim, para algumas modalidades é permitido baixa visão. O que é o baixa visão, né? A pessoa com baixa visão. Aquela pessoa que ela só enxerga vultos, né? Não consegue chegar ao próximo palmo da sua mão. Então, considerado baixa visão. Na classificação esportiva existe o B1, que é o cego total, o B2 e o B3. Para o futebol de 5 só é permitido o cego total, né? O B1. Né? Para o goalball é permitido o B2 e o B3, que é como ela tem o baixa visão. Aquela pessoa que não consegue, né, vultos à noite, tem dificuldade de se locomover. Né? Então, assim, é feita uma classificação oftalmológica, né, por um médico, e ele aponta o médico que vai dizer qual o nível dele para participar da competição. Então, assim, são 3 competidores. E para a natação, o atletismo, pode ser o baixa visão também, né? O dominó também, a gente está liberando também o baixa visão. Porém, com vendas.
dominó também, com baixa visão. Agora, existe o dominó, no caso, para cego total? Tem, não é isso. Porque o dominó parece que facilita, porque você pega assim e percebe as pedras, né? Exatamente. Tem umas pedras especiais. Isso. Na verdade, a nossa competição de dominó vai participar tanto o cego total quanto o baixa visão. Porém, o baixa visão ele vai colocar vendas para ficar a nível de igualdade, todos ficarem cegos, né? Não tem problema. E nessa prática do futebol, assim, né, a regra, o que determina a regra no sentido? O goleiro, por exemplo, o goleiro também é totalmente cego? Não, diferencia um pouco. As regras são bem parecidas com o futebol de salão, Sim. Porém, existem algumas diferenças. Quais são as diferenças, né? O goleiro é o único que enxerga, né? E existe uma pessoa no fundo do gol adversário, que é o chamado chamador. Ele que orienta a sua equipe o momento de executar o chute para o gol. Né? Então, os dois que enxergam, e o técnico tem a área técnica. Então, os comandos são sempre, né, de voz, né? Então é necessário o silêncio total, a torcida não pode se manifestar durante a partida, só no momento do gol, é claro que a torcida pode se manifestar, mas durante a realização da partida, silêncio total, e são as mesmas regras do futsal, a diferença é que a bola também, né, ela tem um guiso que orienta os jogadores, né, um barulho, né, que a gente chama, que faz com que os jogadores percebam o momento da bola, o exato da bola, e a partida ela acontece entre 20 e 25 minutos, né? Então a AGES tem sido representada nas competições do Nordeste. Esse ano nós fomos em Campina Grande, da Paraíba, disputar o Regional Nordeste com 14 equipes, ficamos na 7ª colocação. Batemos na trave para conseguir uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro, né, de futebol de 5. Então, você tem ideia, no futebol de 5 nós iremos receber equipes, o Instituto de Cegos da Bahia, pentacampeão brasileiro de futebol de cegos, né, tricampeão mundial. Nós temos a equipe da ADESUL, né, do Ceará, que também é a equipe Série B, campeã brasileira, né, já disputa o Campeonato Brasileiro da Série B. Nós temos 2 equipes de Salvador, né, o CAP também, e a AGES também que está na disputa desse evento, buscando a vaga também, né, querendo buscar o título, na verdade. E o árbitro também, ele não tem problema de visão, né? Não, o árbitro enxerga. Isso. Os árbitros também nesse sentido. Agora, substituições. É igual também do futebol de quadra? A diferença é que tem que parar, né, para acompanhar o cego, para fazer o momento das substituições, né? O Antônio Júnior, quem foi que criou essa ideia para essa competição de pessoas com deficiências visuais? Na verdade, aqui em Jequié, começou com um simples jogo de dominó, né? Um simples jogo de dominó, convidou algumas entidades, né, de fora, de Itabuna, pessoas de Vitória da Conquista, como o pessoal da AGES. Eles gostavam muito de jogar o dominó em si, e aí pensou-se em convidar outras entidades para jogar o dominó. Aí, no segundo ano, ganhou uma proporção, fez o dominó atletismo. No terceiro, já o dominó atletismo, futebol, e foi aumentando. Aí, na 7ª edição, nós tivemos atletismo, dominó, golbol, futebol, xadrez, e tem sempre aumentado. Judô, já tivemos o judô. Esse ano, infelizmente, a gente não teve condições de manter o judô, mas sempre foi aumentando. À medida que foi o esporte adaptado foi crescendo, né, na verdade, né, esse evento foi crescendo na cidade. Entendeu? Então, assim, infelizmente, a gente pede até para as pessoas que tiverem interesse em conhecer o esporte adaptado. É interessante, porque é uma modalidade paralímpica que está crescendo, né, e na Bahia está crescendo bastante, principalmente para cegos. Você tem ideia, Vidal, na Bahia só tem 4 equipes de futebol de 5. Né? São 2 em Salvador, uma em Feira de Santana e outra em Jequié. E às vezes a gente tem dificuldade para patrocínio, né, para estar disputando o campeonato. Então, assim, é algo impressionante. Você vê uma pessoa cega conduzindo uma bola de futebol de 5. Para nós que enxergamos, né, a gente colocar uma venda e tentar conduzir uma bola, por mais que ela tenha um guiso, né, um barulho, é complicado. Imagine você perceber um cego conduzindo aquela bola com aquele barulho, fazer um gol, fazer um drible, que acontece durante a partida. Então, assim, é algo extraordinário, é algo apaixonante, na verdade, né, pra gente que... E aí eles vêm apresentar suas potencialidades, né, que eles não são pessoas, né, inúteis, né, como muitos acreditam, mas são pessoas cegas que podem alcançar e que estão inseridas na sociedade. O Antônio Júnior, todos esses atletas, e também os atletas da AGES, eles tinham problema da visão, eles nasceram com esse problema da visão, ou durante um período eles ficaram assim, sem a visão? Tem alguns atletas que já nasceram cegos e outros que perderam a visão
posteriormente. Eu tenho um relato simples, vou trazer um relato bem breve, assim, de um atleta nosso, né, que ele vai estar jogando lá com a gente. Qual foi o relato desse atleta nosso? Ele, até os 18 anos, ele enxergava normalmente. 17 anos, perdão. 16, 17 anos. Ele foi fazer o teste no Vitória. Ele até permite eu falar, né? E chegando lá no Vitória, foi ele e o primo dele. Os dois fizeram o teste. Ele passou, o primo dele perdeu. O que aconteceu com esse rapaz? O primo, simplesmente, com raiva, por conta de que ele perdeu no teste, na avaliação, ele deu um tiro nesse rapaz. Então, é uma coisa triste, né? Então, assim, ele perdeu a visão, né? E era para ser um jogador do Vitória, e hoje é um jogador de futebol de 5 da GES. Né? Então, assim, são casos, eu trouxe um caso para a gente, né? Só para entender um pouco, né, como é a questão da pessoa cega, né? Então, um caso triste, que ele poderia estar triste, né? Tentar até, né, algo contra o primo, por conta dessa situação, porém, ele buscou no esporte adaptado, buscou no futebol de 5, né, um resgate e apresentar o seu valor, apresentar o seu potencial, né? Já que ele, infelizmente, não conseguiu apresentar no seu potencial no futebol, né, convencional, ele agora está apresentando no futebol de 5, é atleta da GES, já disputou o campeonato brasileiro, não pela GES, mas por outra entidade, a Série A do brasileiro, e um grande potencial, tem tudo para futuramente estar na seleção brasileira. Só é botar um pouquinho a cabeça no lugar, não sei se está ouvindo aí a gente, mas tem tudo para ser um atleta da seleção brasileira. E quem, por exemplo, que hoje tem esse problema de deficiência visual e que queira se ingressar na GES, o que eles deverão fazer? Pronto, só é procurar, né, a entidade na GES, fica próximo ali ao Corpo de Bombeiros, né, quiser conhecer o esporte adaptado, nós estamos lá, né, de segunda a quarta-feira, trabalhando com o pessoal, a natação, com o futebol de 5, com o goalball, tem uma colega minha, Tássia, que também faz trabalho com o goalball. Como assim? O goalball é como se fosse um ataque e defesa com as mãos, né? Você vai atacar com as mãos e defender com as mãos. As defesas são defesas deitadas, né? E o ataque você levanta para executar. É na quadra de voleibol, né? Uma rede, um gol. O gol fica do tamanho da quadra de voleibol, né? Fica uns 9 metros, né? Então são 3 jogadores de cada lado que eles têm que executar, tentar fazer o gol com a mão e defender com o corpo deitado. Não sei se vai dar para explicar, mas só visualizando para a gente compreender. Com certeza. Agora, patrocinadores, como é que vocês estão conseguindo fazer esse evento? Quem é que vai patrocinar esse evento aqui em Jequié? Na verdade, Vidal, é nosso grande, né, dilema, patrocinadores, né? Nós precisamos de patrocinadores, já que a AGES, né, para quem não sabe, é uma ONG, né? Uma organização não governamental. E graças a Deus nós já temos algumas pessoas que nos ajudam, que têm colaborado com a entidade, né? Que nos ajudam com camisas, com bonés, né? Que ajuda com a questão, né, de alojamento, né, colchões para as pessoas ficarem alojadas. Nós temos várias pessoas que estão nos ajudando. Eu não sei, não posso estar falando para não ser aqui, né, injusto com algumas pessoas, mas se as pessoas quiserem nos ajudar, estamos também precisando também, né, dar uma ajuda de custo para os atletas. Nós temos atletas que vêm de Feira de Santana, vêm só por amor ao esporte, Salvador, só por amor ao esporte treinar na GES, né, porque aqui em Jequié nós só temos 3 jogadores. Então, pessoas cegas que estejam nos ouvindo e queiram praticar, né, o futebol de 5, estamos disponíveis para estar ajudando, treinando, né, vocês. E conhecer a GES, pode procurar lá, Rua São Bernardo, próximo ao Corpo de Bombeiros. A questão de o dia do evento, para retificar para as pessoas que têm várias pessoas chegando agora, o local, o dia do evento, o que é necessário. Eu sempre falo uma coisa, durante a competição ninguém pode fazer zoada, né? Muitas vezes pode chegar pessoas lá, mas vocês avisam, fazem uma campanha que não pode fazer esse tipo. Esse evento vai começar dia 11 com o Congresso Técnico, né? A gente vai ter a reunião com todas as entidades, todos os técnicos, a gente vai ter feira à noite, às 18 horas, no Colégio Matisse, a gente vai estar tendo esse Congresso Técnico. E as competições, efetivamente, o jogo em si vai estar iniciando a partir do dia 12. O futebol de 5 vai estar acontecendo na Arena ABB. Tá? Então, a partir das 14 horas, quem tiver interesse, que tá, né? A gente só pede para ter o silêncio total. O goalball, né, que, como o Vidal questionou, quiser conhecer essa modalidade, ele vai estar acontecendo no Ginásio de Esportes, Aníbal Brito, na quinta-feira também. Na sexta-feira nós teremos a natação no Jequié Tênis Clube, a partir das 7h30 da manhã. E continua as competições de goalball no Ginásio de Esportes e o futebol na Arena ABB. E no sábado nós teremos atletismo.
Tá? E as competições continuam, do goalball e do... Atletismo aonde, Antônio Júnior? O atletismo, o secretário me garantiu no estádio Valdomiro Borges, né? Mas estamos preocupados por conta da pista, né? Ainda teremos uma conversa para ver se realmente... Se não for possível no estádio Valdomiro Borges, qual é o local que poderia realizar essa prova? A gente vai reduzir as provas do atletismo, né? Se não ocorrer no estádio Valdomiro Borges, e vai tentar fazer no campo da Democracia e fazer só as corridas de longa distância. Então só teremos as corridas de longa distância, não teremos corrida de velocidade, mas porém temos arremesso de peso, arremesso de dardo que ocorre. Quantos dias vai retificar que São 3 dias de competições, né? 3 dias, né? O horário do começo das competições e o final no dia, qual é o horário que tem? Nós temos competições manhã, tarde e noite, né? Sempre. Por exemplo, na quinta-noite nós temos o dominó, né? Quem quiser ver o pessoal cego jogando dominó. Na sexta-noite nós teremos o goalball no ginásio de esportes e o futebol de 5 na Arena BB. Nós teremos, então, o público que quiser acompanhar o futebol de 5 à noite, nós teremos lá. E no sábado é encerramento, nós não teremos competições à noite, mas durante o dia, a partir de 8 horas da manhã, teremos competições divulgando. Estaremos compartilhando os horários, a programação nas redes sociais para o pessoal acompanhar tudo direitinho. E as redes sociais, como é que a pessoa pode acessar vocês, a GES? Isso. Tem o Instagram da GES, pode procurar a GES. Isso. Tem o Facebook também da GES, também quiser procurar a GES GQE que está lá, e aí você pode estar acompanhando todas as programações. E como é que vocês, essas pessoas com deficiências visuais, se interagem pela rede social? Como é que fazem assim? Eles têm um aplicativo, né? Eles têm um celular, tem um aplicativo que é o DOSBox. Já tem preparado? Já. No próprio celular é um aplicativo que acompanha, que eles acompanham as voz, e no próprio computador, no tablet, já vem, né, o notebook, você vai colocando as boxes. Foi importante também para as pessoas que têm essa deficiência visuais, né? Com certeza. Outras deficiências, né? A tecnologia, bastante. Ela veio sempre para ajudar. De contato auditivo, né? Isso. Você não tem visualizado. E o que você pode fazer agora, as suas considerações finais, e solicitar das pessoas, dos empresários, das pessoas do comércio que possam ajudar essa competição e também participarem lá, visitarem, para que todos possam saber. Garanto a você que estarei lá em breve fazendo uma matéria para passar através do Facebook, do Instagram, também no YouTube, para que as pessoas possam ver todos esses processos que são feitos até antes da competição que serão realizadas. Isso, queremos agradecer a oportunidade que você está nos concedendo aqui, de ter esse momento aqui, né, divulgando o nosso evento, e convidar a população de Jequié região que queira estar lá, queira conhecer o futebol, o goalball, né, o atletismo, a natação, o dominó para cegos. Vou repetir, né, dia 12, 13 e 14 de setembro, uma sexta-feira e um sábado. Então, só é tentar se organizar na programação. E convidar os empresários, né, aqueles que tiverem interesse em nos ajudar. Estamos precisando de ajuda, né, por mais que a gente fale, né, que tem algumas pessoas que nos ajudam, mas sempre está faltando algo, né, a gente está precisando adaptar a Arena ABB, para você ter ideia, né, que tem que fazer uma adaptação, precisamos de madeirites, precisamos de ripões para estar fazendo isso, precisamos custear um marceneiro para estar fazendo isso. Então, assim, existe esses cursos para a gente estar fazendo, né, realizando no evento. Existe também no goalball toda uma logística para a gente estar montando. Então a gente pede os empresários que estejam nos acompanhando e nos ajude e queiram conhecer um pouquinho o trabalho da GES, né, que não é só esporte, também trabalho de educação, né, e ressocialização, buscando a autonomia dessas pessoas com deficiências, as pessoas cegas. Ok, um abraço, Vidal, para você, também para o Antônio, obrigado pela sua presença. Amanhã, algum convidado, Vidal? Tenho convidado, mas estarei anunciando amanhã pela manhã. Ok, e a você o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, falando de esporte, chegando ao final, lembrando que amanhã é 5 da tarde, terças e quintas, 5 da tarde, o Falando de Esporte aqui pela JR Web Rádio, também pela rede social, o Facebook do GQ Repórter, e também Instagram, e posteriormente também no canal de YouTube. Um abraço para você, boa tarde, segue aí a programação da JR Web Rádio, a programação musical 10, para você, ouvinte especial. Tchau, galera! Não saia daí. Daqui a pouco, mais músicas para você. A sua rádio. JR. Alimentos do Lar. São mais de 80 itens fazendo parte da sua vida.